Nós estamos chegando num lugar bem legal, né? Quando a gente vê que o adoecido no cliente é o mais próximo da essência dele, a essência que se forma no momento em que as células do pai e da mãe se unem e produz a primeira célula viva. Essa primeira célula viva vai começar a se multiplicar e fazer donuts, um círculo de células, e esse círculo vai se romper e uma das extremidades vai ser boca, a outra extremidade vai ser ânus, e aqui aonde é boca vai ter uma cabeça em volta, e aqui começa a nascer as pernas em volta. Ou seja, a gente saiu de um primeiro formato, uma primeira configuração de células. E nessa primeira configuração existe a memória da primeira célula que se fundiu. E essa célula é a saúde. Nessa célula existe, tudo está valorizado, tudo está na saúde. E essa saúde é que vai permitir a expansão e depois a separação e a organização. Então, quando a gente percebe que a dificuldade da pessoa, de algum jeito, a dificuldade que aquela pessoa vai ter na vida já está de algum jeito no imprint das células dela, naquela primeira semana de vida. Então a gente vê assim, o céu adoeceu e veio na terra curar. A doença não é uma coisa que vai acontecer de acordo com as experiências da vida que aquela pessoa teve. A doença é a própria existência. A existência é a chance que a gente tem de curar essa primeira célula. Curar o conteúdo que veio do céu. O céu adoeceu e veio na terra curar. O céu estava doente e vem na terra, na mãe, curar. Então, as nossas características, a razão de ser das nossas dificuldades, das nossas facilidades que a gente aprende para crescer, o baralho já está aberto sobre a mesa na nossa primeira célula. Então, quando a gente está atendendo o cliente, existe uma dimensão atemporal no atendimento. Ele está falando do tempo presente, ou do tempo em forma de usando o passado, muitas vezes. Mas o que nós estamos vendo, no fundo, que quem está sendo atendido ali é o céu que estava doente. É a primeira célula que tem toda a vitalidade. E é uma fonte de vitalidade para toda a existência daquela pessoa. Mas essa primeira célula é o jeito que a Terra está curando o céu. Então, a minha sensação é que nós estamos chegando num lugar tão maravilhoso que a gente quase que dá para perceber. Eu vou só explicar mais ou menos como é que é o tecido antigo, o meso e o tecido novo, né? O tecido antigo vai fazer o lado interno desse donuts. O tecido novo vai fazer o lado externo desse biscoitão. E o miolinho, o interno dele, vai fazer o mesodermo.
Tem um mesodermo que é mais perto do velho, que se chama mesodermo velho, e tem um mesodermo que é mais perto do novo, que é o mesodermo novo. Mas quando é formado aquele donuts, aquele biscoito de polvilho assim, quando é formado quando nós entramos naquela configuração, existe a integração então do antigo, do médio e do novo. E é essa integração, essa visão dessa integração que é encantador saber que ali é o mapa da mina. Se aquele cliente puder refrasear ou fazer a leitura dos conteúdos que estão, das cargas que estão nessas 3 níveis, nessas 3 etapas, então a gente vai avançar muito no jeito de entender o outro. Então a gente está olhando para o outro, está entendendo o outro agora, mas a gente está sabendo que a causa dessa dificuldade dele é muito antiga. É lá da formação da primeira célula, bem lá do comecinho. Então, você conhece uma coisa mais incrível do que essa? E a coisa que olha para frente ainda é a questão da epigenética. Se por um lado a gente tem como nessa conformação já estão todas as nossas dificuldades, por outro lado, nesse momento, você tem a capacidade de mudar todas as dificuldades que estão desde o primeiro momento, lá atrás, no primeiro donuts. Isso é epigenética. A epigenética significa que o DNA não está fechado. A espiral do DNA está rolando agora. Ela volta no mesmo ponto, um pouquinho acima, e o que você aprendeu é incorporado. Quando você volta um pouquinho acima do acima, e o que você viveu foi incorporado. Então, é como se a gente falasse assim: a gente representa o desdobramento da primeira célula. É verdade, mas a gente é passagem para a construção da nossa última célula. E se a gente fala, o céu adoeceu, e a nossa primeira célula, que a gente fala que é doente, a última célula é a saudável. Todo o processo do cliente é o processo para fazê-lo saudável. Fazer com que ele encontre o saudável nele. Então, o atendimento tem a atemporalidade. Na verdade, nós estamos curando a primeira célula e colocando essa célula aberta no código do DNA em contato com a última célula, a célula saudável, a célula que é a integração do céu e da terra. É a célula que a terra pode devolver para o céu e falar: agora você não sofre mais. Esse tema do o céu adoece, a terra é que cura, é um tema de 5.000 anos, é do Lao Tse, e a gente tem estudado muito. Inclusive, nessa altura do campeonato, eu vou publicar no nosso grupo o livro Querida Terra, que vai falar de como que a Terra cura o céu, que é quem no fundo está doente. Depois da leitura do... É um livrinho curtinho, umas 30 páginas. Depois disso a gente continua e faz o fechamento.